Muito boa tarde. É Páscoa, é ressurreição, aleluia. Jesus vive. Jesus vive. Nenhuma notícia pode ser mais esperançosa, alvissareira, otimista, alegre, feliz do que Jesus vive. Nada mais importante para um marinheiro que está atravessando uma terrível tempestade, nuvens negras, não enxerga estrelas, não enxerga referência nenhuma, não sabe para onde vai do que distinguir. Há um farol. Quando ele encontra o farol, tudo em sua vida ganha um sentido, tudo ganha uma razão, um lugar, uma referência. Jesus é a nossa referência. Nada contra Buda, Moisés, Sócrates. Inúmeros são os enviados da luz, nenhum deles concorre um com o outro. Essa concorrência, essa disputa é uma coisa dos seguidores, é uma guerra humana absolutamente sem sentido. Para nós aqui hoje, Jesus, o mestre, o exemplo, o guia. Por isso ele é o farol, em meio à nossa tempestade, em meio aos raios, trovões, ondas gigantes. Nosso barco não vai afundar se nós soubermos para onde ir. Muito legal ter você aqui hoje, muito legal conversar sobre o essencial num domingo de Páscoa, que é a ressurreição. Ressurreição. Então vamos lá, vamos pensar sobre isso? É o tema mais importante da nossa vida. Ressurreição. Sábios, luminares, deixaram para todos nós um legado fabuloso ao dizer que inúmeras são as linguagens dos homens, cada nação, cada região de uma nação, cada cidade de uma região de uma nação tem linguajar, trejeitos, sotaques próprios. Cada religião, cada ciência, cada ordem das religiões, cada corrente de cada uma das ciências, tudo tem construtos, tem palavras próprias, tem linguajar adequado. Milhares são ali as linguagens dos homens, milhares de milhares. Uma é a linguagem de Deus. Deus se utiliza dos símbolos. Tudo simboliza nas lições divinas. Tudo tem uma razão, tudo tem um significado. Cabe aos alunos, cabe a nós, aluno quer dizer sem luz, distinguir esse simbolismo, colocando-se uma pergunta fundamental: o que a vida, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Com nossos corpos, com nossos pais, nossas mães, nossas famílias, nossos colegas, nossos professores, nossas doenças, nossas profissões, absolutamente tudo simboliza, tudo significa. Cabe a nós decifrar, decodificar, interpretar os símbolos e assim aprender o essencial. Quanto ao essencial, quanto à pergunta fundamental, qual o caminho, como enxergar a evolução, há um antigo símbolo, há uma antiga constatação daquele que visualiza o símbolo da natureza. A borboleta. A borboleta
traz evidentes, claros, os símbolos da evolução. Porque a borboleta tem uma primeira parte da vida como lagarta, e a lagarta é lenta, a lagarta é feia, a lagarta é devoradora. Por onde quer que ela se instale, em qualquer vegetal que ela se instale, ela espalha a morte, ela devora tudo. Devorando, vai ficando mais gorda, mais peluda, mais venenosa, mais feia, mais lenta. Até que no ápice da sua lentidão, ela se instala no galho de uma árvore, se fecha em si mesma, se encasulando. De sua boca sai um fio que vai tecendo um casulo à sua volta, e ela se volta para dentro dela, ela se interioriza, se fecha e sente nascer de dentro dela um novo ser. Há um novo ser dentro da lagarta. Ela vai como que se rasgando, e de dentro dela, de dentro daquele ser feio, nascem cores, belezas, asas para aquele que se arrastava. É um símbolo maravilhoso. E quando a borboleta sai de dentro da lagarta, de dentro do casulo, depois de se interiorizar, de se enriquecer, de ver nascer de dentro do homem velho, lento, venenoso, feio, um ser leve, belíssimo, voltado à vida, ele passa a espalhar vida no mesmo território onde ele espalhou morte. Espalhar construção, criação, onde ele espalhou destruição. Não é lindo isso? Porque a borboleta serve à polinização na mesma área onde a lagarta devorou os arbustos, os vegetais. É maravilhoso. É o próprio símbolo da nossa transformação. Outro símbolo fantástico foi Jesus quem trouxe para a gente. Ao responder à questão crucial de Nicodemos, o que fazer para alcançar o reino dos céus, que é a questão da evolução, que é a contemplação, é um entendimento do processo evolutivo, ele disse: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo na matéria e no espírito. Vejam que interessante. Jesus fala de dois renascimentos, o da matéria e do espírito, e nos estimula a fazer um paralelo, a extrair os símbolos do renascimento na matéria para aprendermos a renascer no espírito. Vamos lá? Há símbolos lindos no renascimento pela matéria, porque ele começa pela união dos diferentes. Só aí já vale uma semana de reflexão, uma vida. Nós que temos feito dos diferentes competições, guerras, agressões, dominações, não estaríamos na matéria, sequer teríamos um corpo, se nosso projeto de renascimento não contemplasse a união dos diferentes. Sim, todos nós só estamos aqui porque o masculino e o feminino, tão diferentes entre si, tão aparentemente opostos, que a humanidade chama essa relação de guerra dos sexos, uma disputa que permeia ambiente de trabalho, família, casamento, por toda parte. Há um momento em que essa
diferença, essa competição é chamada cooperação, essa oposição é chamada integração. Não foi à toa, certamente, que Deus deu à humanidade a reprodução sexuada, já que para tantos outros seres da criação há a reprodução assexuada. O indivíduo basta-se a si mesmo, como a ameba, que quando chega na maturidade, uma ameba quando chega na maturidade, ela vai fazendo uma cinturinha, ela é uma bolinha, e vai fazendo uma cinturinha que vai fazendo com que ela pareça cada vez mais um 8 nessa cinturinha, até que a cinturinha explode e o ser que era 1 vira 2. Assim se dá a reprodução da ameba. Não é assim, é claro, a reprodução dos seres humanos. E por que será? Que símbolo há na reprodução dos seres humanos, que é o início da nossa reencarnação, do nosso renascimento na Terra? Claro, a união dos diferentes, a complementariedade entre os diferentes, a integração entre os opostos. Maravilhosa lição que deve servir de base para todo o renascimento. Não basta renascer na matéria, é preciso também renascer no espírito, e para renascer do espírito precisamos vencer essas crenças competitivas, guerreiras, de oposições entre os extremos, para vivermos a integração entre os extremos. Só com a integração entre os extremos, entre os diferentes, é que há a concepção. Que maravilha de lição! Só compreendendo essa lição, lançamos base para renascer de novo na matéria e no espírito. Depois disso, há um momento da gravidez. Depois da concepção vem a gravidez, e a gravidez em tudo e por tudo parece o encasulamento da borboleta, porque é um fechamento, é uma oportunidade de integração, de recolhimento, de isolamento, onde o ser vai se transformar, vai mudar a sua forma. Nós entramos no útero como animais unicelulares, o óvulo fecundado pelo espermatozoide, que depois vai se multiplicando, se transmutando, virando animais com guelras e rabo. Vamos passando pelas fases da evolução, porque a vida se fez na água e nós também vamos recapitulando toda a nossa ancestral história de vida na matéria. Isso é a gravidez, essa recapitulação, essa transformação na matéria que nos prepara uma transformação no espírito. Por quê? Porque nascida a criança vive um esquecimento. Depois da lição da união entre os diferentes, da necessidade do isolamento e de reviver, recapitular tudo o que passamos, vem a lição do esquecimento. Ninguém avança. Um cachorro não pode avançar, não pode ser livre amarrado numa árvore. Ninguém vive o presente amarrado ao passado. Por isso, a vida traz a nós encarnados o esquecimento das vidas passadas. Se nós nos lembrássemos do mal que nos fizeram, da mágoa que nos intoxica o coração, do mal que nós fizemos aos outros, da culpa que também nos envenena, nós continuaríamos envenenados, continuaríamos no círculo de vinganças mútuas, na violência, no homem velho. Por isso é uma bênção que a vida, que Deus nos dê
o esquecimento das vidas anteriores, de forma a podermos conviver com nossos inimigos, com aqueles que nos prejudicaram ou que nós os prejudicamos, como pais, como mães, como irmãos, e assim reiniciar, refazer histórias infelizes. Bendito o esquecimento, bendita a libertação do passado que nos abre ao presente. E a vida da criança é uma vida do presente. A criança não fica pensando no ontem. Se você tirar a chupeta dela, ela entra num desespero total. Se você der a chupeta de novo, ela já ri, sem nenhuma lembrança, sem nenhuma marca, sem nenhuma mágoa do que a fazia chorar até segundos atrás. Mais uma maravilhosa lição para esse reviver em espírito. Abrir-nos ao agora. Vamos recapitular? A integração entre os diferentes em exercícios de amor, como é a concepção. O isolamento para recapitulação, para revisão interior, como é a gravidez. O encasulamento do ser humano. O renascimento em esquecimento, que é a condição geral da infância, e a abertura ao presente, a disponibilidade ao presente, o descolamento total de qualquer ansiedade futura e de qualquer aprisionamento passado. A vida no presente é o ambiente, é a situação de vida do bebê. Não há nessas lições símbolos fundamentais para o nascer de novo em espírito? Avaliem-se. Será que nós somos capazes de perceber e de bem utilizar essas ferramentas para a vida toda? Porque Jesus deixa claro que apenas aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Só teremos sucesso em nosso renascimento em espírito se tomarmos essas ferramentas trazidas pelo renascimento na matéria e as utilizarmos para a nossa renovação. Que maravilhosas lições! Hoje, porém, é domingo de Páscoa. E para além da retirada do simbolismo na natureza, como as religiões espiritualistas da antiguidade cultuavam a borboleta como um símbolo da evolução espiritual, para além mesmo do renascimento na carne, que simboliza e que nos traz maravilhosamente ferramentas imprescindíveis para o nosso renascimento no espírito, a época da Páscoa nos traz a etapa final da trajetória de Jesus, que também traz símbolos fundamentais, que também traz lições maravilhosas, já que nada acontece à toa e muito menos um projeto amoroso, sábio, soberanamente amoroso, perfeitamente sábio, como o projeto da missão de Jesus, veio trazer na sua etapa final símbolos maravilhosos para todos nós. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Assim como todos nós viventes sabemos da morte, e sabemos no fundo que a morte é a transformação, Jesus tinha certeza de como ia morrer e de que papel iria exercer a sua morte no projeto de despertamento da humanidade. E
Deus, a vida, Jesus colocaram nesse processo, nessa etapa final da sua passagem na terra, símbolos maravilhosos. Claro que não temos estatura espiritual para esgotar esses símbolos, mas vamos fazer o nosso exercício estimulando a sua reflexão de ressurreição. É disso que se trata. Ressurreição. Podemos estabelecer um início, sempre arbitrário, porque a vida não tem fim e, portanto, não tem início, mas um início da nossa reflexão com a entrada de Jesus em Jerusalém. Por todo o Evangelho, os evangelistas deixaram claro o quanto Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Antes de chegar a Jerusalém, ele pediu aos discípulos que fosse a uma certa paragem à frente, encontrasse um burrico e o trouxesse para ele entrar em Jerusalém num burrico. E há nisso, mais uma vez, símbolos fantásticos. O cavalo, desde sempre, simbolizou a autoridade pela sua altura, pela sua imponência. Simbolizou o mito, o ídolo. Mas Jesus não queria ser ídolo, ser mito. Ele queria ensinar. Jesus é o mestre, é o grande educador da humanidade. E aí, ele, mesmo sendo um homem com estatura acima da média, escolheu um burro. E mais do que um burro, um filhote de burro. De modo a que ele, entrando em Jerusalém, no dia da sua aclamação máxima, nos ensinasse que o sucesso não pode ser ilusório, não podemos nos embriagar com o sucesso. Só há uma maneira útil de viver o sucesso, que é vivê-lo em humildade. E assim ele entrou num burrico, naquele momento em que as pessoas soltavam suas vestes, suas túnicas e faziam um tapete para Jesus entrar em Jerusalém. Com ramos na mão e o tapete de túnicas no chão. E Jesus, aquele ser de estatura espiritual gigantesca e mesmo de estatura física muito acima da média, entrando sobre um burrico. Os seus pés roçavam o chão. Não é uma figura eloquente de humildade? Pois, sem se embriagar com aquele sucesso, sabedor que logo após aquele sucesso, uma sucessão de insucessos, de derrotas, de traições, negações, calúnias, injúrias, xingamentos, torturas, cairia sobre ele, ele não recuou um passo. Para todos nós que sabemos estar à beira da transformação, da transição planetária, fundamental também percebermos e não recuarmos um passo. Passaremos por situações extremas, como já passamos na pandemia, como estamos passando na guerra, terremotos, maremotos, secas, chuvas, guerras, terrorismo, falsos cristos e falsos profetas. Tudo foi previsto no sermão profético de Jesus e não temos por que recuar. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Segura na mão de Deus e vai. Essas músicas maravilhosas nos ensinam fantasticamente. Não é verdade? Se tivermos a humildade de colocarmos Jesus na direção dos nossos barcos, tudo vai acontecer de bom. Pois Jesus comemorou a Páscoa festejando com seus amigos, mesmo sabendo toda a desgraça que ia acontecer com ela, toda a tragédia que ia acontecer com ele, ele resolveu festejar
a amizade. Festejar a amizade em meio aos dramas, em meio às tragédias, é outra lição inesquecível. Depois, logo depois da última ceia, foi preso e não permitiu o uso da violência dos seus discípulos, não permitiu a resistência à espada, porque alertou que quem por ferro fere, por ferro será ferido. E depois no julgamento, vamos dizer assim, porque aquilo não foi um julgamento, depois nos debates, nas acusações e defesas, porque não houve acusações, era um jogo de cartas marcadas, ele viveu em solidão e em silêncio. Em solidão para não complicar, para não prejudicar a vida dos seus amigos, dos seus discípulos, e para não prejudicar a missão maior, a causa que devia prevalecer sobre o próprio Cristo. Então ele viveu em solidão e em silêncio. Não atirais pérolas aos porcos. E foi nessa, mais uma lição fantástica, e foi nessa condição que ele foi julgado e executado. E ao levar a cruz ao Gólgota, e mesmo já crucificado, recebeu ajuda de onde menos qualquer um de nós poderia esperar, que foi Simão Cireneu, que foi obrigado pelos soldados a levar a cruz de Jesus, que já estava desfalecendo, depois de torturado, humilhado, xingado, tendo perdido muito sangue. Então aceitou a ajuda de estranhos, e na cruz aceitou as palavras, a solidariedade, a fraternidade de um ladrão. Que lições maravilhosas! Não choremos a incompreensão dos parentes, dos amigos, dos curados por nós, dos beneficiados por nós mesmos. Puxa, tanta gente eu ajudei, meus irmãos, meus amigos não estão comigo na hora extrema. Não deve ser essa a nossa preocupação, mas porque isso nos fecha, a amargura nos fecha a transmutação, e nós precisamos nos manter abertos às ajudas por estranhos, por pessoas desconsideradas pela sociedade, como Simão Cireneu e o ladrão. E assim nos alegrarmos com a ajuda de Deus. Por fim, já no alto da cruz, contemplando as máscaras de ódio dos soldados, dos sacerdotes e da população que escarnecia, que acusava, que xingava, que cuspia nele, contemplando aquele quadro horroroso da primitividade, da vaidade, da inveja, da ignorância humana, a palavra de Jesus, antes de inspirar, é inspiradora para todos nós. Mecanismo fundamental para Jesus sair de lá fácil, leve, limpo e alçar-se para o reino dos céus foi o perdão. Perdoai-vos, meu Pai, eles não sabem o que fazem. E por fim, passando tão luminosamente por todas essas etapas, é que ele reuniu condições de ressurreição, de renascer em matéria, porque estava renascido em espírito. Somos chamados nessa transição, somos chamados a fazermos nossa transição interior. 1000 símbolos, 1000 lições a vida contempla na natureza, na nossa vida material constante e na lição dos luminares, como Jesus nos deixou. Por toda parte estamos cercados de Deus. Em Deus nos movemos. Por Deus caminhamos.
E para Deus, seguimos. Percebendo as lições por toda parte, em todas as questões, por símbolos em tudo que nos acontece, nós encontraremos os caminhos, as soluções, os ensinamentos e as curas. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Percebamos Deus falando conosco através das pessoas, das doenças, das dificuldades, das situações. E encontraremos assim um caminho claro, seguro, eficaz para a nossa transformação interior. Graças a Deus, é com muita alegria que fazemos esse exercício de decodificação dos símbolos da vida, de percepção, aproveitamento e transformação com as lições de Deus. E nesse momento de encerramento dessa nossa colocação, passamos o transbordamento de toda essa luz, para informarmos a todas as pessoas à nossa volta, aos nossos parentes, amigos, a todas as pessoas com as quais convivemos. A vida é cheia de símbolos, a vida é cheia de sinais. Para nós que estamos perdidos, decodificar esses sinais é encontrar o caminho. Percebamos os sinais à nossa volta, percebamos as lições, as indicações, as curas que estão à nossa volta. O Deus no qual nos movemos, o Deus para o qual caminhamos. E toda sensação de desesperança, de pessimismo, negativismo, revolta, autocompaixão, culpa, mágoa, tudo se desvanecerá por entendermos finalmente o recado da vida. Espalhemos essa certeza, que é base para irmos aprendendo, irmos apreendendo os sinais e nos transformando com os remédios deixados por Deus que marcam o nosso caminho. De remédio em remédio, alcançaremos a escada da evolução. Graças a Deus que todos os nossos irmãos em humanidade recebam essa mensagem pelo compartilhamento dessa live, mas pelo compartilhamento dessa descoberta nas nossas atitudes, não apenas nas nossas palavras, mas nas nossas atitudes. Vivamos na certeza do bem, na certeza da lucidez, na certeza do caminho, pois a vida nunca traz problemas sem respostas. Nunca traz desafios sem que esteja ao lado a solução. Só precisamos ter atenção, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Graças a Deus, que essa fé, essa certeza se espalhe por toda a humanidade da Terra, por toda a criação, a partir da vivência em nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, amor. Venha a nós o teu reino e que aqui seja feita a tua vontade, não a minha, não a do outro, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que nós nos alimentemos de fazer a vontade do Pai como Jesus. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos erros, a repetição dos erros, assim como nós perdoamos a repetição do erro dos outros para conosco. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todo o mal.
Aprendamos que a única maneira de nos libertar de todo mal é não cairmos mais em tentação. Porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. E se nós não plantarmos mais quedas em tentação, não colheremos mais a colheita de todo mal. Que assim seja. Amigos da humanidade, integremos-nos todos na fé, sentida e raciocinada, da certeza do bem, da certeza do mapa que está em toda parte, da certeza que com o Cristo no barco, tudo irá muito bem. Graças a Deus, graças a Jesus. Revivamos. Ressurreição para todos já. Que assim seja. Vamos lá agora ver o quanto, se algum colega traz alguma reflexão que a gente possa compartilhar, que a gente possa multiplicar com o milagre da multiplicação, para que todos aqui recebam o seu naco de pão e se sintam também estimulados cada vez mais a partir e repartir, somar e multiplicar para todos os que estão à nossa volta. Muito bom. André Salvatore, Deuselita Castro, Tônia Barros, Maria Inês, Pérola Sena, Anelix, Vera Frutuoso, André Salvatore. Muito bom estar com todas vocês, minhas amigas. Espalhem, compartilhem. É o momento de servir. Jesus prometeu que voltaria no fim dos tempos. E ele anunciou como voltaria. E ele volta para cada um de nós na figura dos necessitados, dizendo assim: eu tive fome, eu tive sede, eu estive hospitalizado, eu estive preso, eu fui refugiado, eu fui estrangeiro. Acolham-me, deem-me de beber, deem-me de comer, visitem-me, acolham-me em suas casas. Cada vez que vocês ajudarem um dos pequeninos do mundo, será a mim, Jesus Cristo, que estarão ajudando. Jesus voltou. Jesus reviveu. Vivamos nós também a nossa própria ressurreição, com Ele, servindo, ajudando todos os pequeninos que cruzarem a nossa vida. Um grande abraço, um ótimo final de domingo. Ressurreição para todos. Ressurreição já. Ressurreição em ondas de amor e de serviço. Porque esse é o nosso momento. Essa é a nossa transição para o amor. Ótimo final de domingo, ótima ressurreição. Essa semana estaremos ainda e sempre às 18 horas, na hora do Ângelus, fazendo a oração-ação. São todos nossos convidados. Espalhem, compartilhem esse vídeo, transmitam a esperança, a fé e a certeza da ressurreição. Até a próxima!